Paz do Senhor, pastor Roberto Reis, com mais um programa Por Dentro da Palavra. E eu começo normalmente, te convidando para nos visitar aqui na De Angostura. A De Angostura fica na Travessa Angostura, entre Antônia Verdosa e Rua Nova. O número é 1234, você não tem como errar. É uma igreja muito bonita, temos um lindo jardim na frente, E estamos aguardando por você, pela sua visita. Você será muito bem-vindo. Hoje eu tenho a honra de ter comigo aqui ao meu lado, meu irmão, meu amigo, companheiro de trabalho, nosso irmão Edmilson Duarte. O Edmilson é o líder, é o coordenador das nossas células aqui na De Angostura, e ele, a partir de agora, vai estar falando já sobre as nossas células, a importância das células. Edmilson, Deus te abençoe, bom ter você aqui conosco hoje, a sua presença para nós nos enche de alegria. Então, eu quero te deixar à vontade para que você possa falar aos nossos telespectadores, o pessoal aí da internet que nos acompanha através do nosso site www.adeangostura.com.br, e fique à vontade para falar aquilo que Deus colocar no seu coração. Obrigado, pastor. Olá, telespectadores. É uma honra muito grande estar aqui falando um pouquinho da palavra de Deus, especialmente falando do nosso trabalho de células. O trabalho de células vem sendo desenvolvido nos lares dos nossos irmãos da igreja, mas que também leva não só a presença de Deus para esses lares, mas a gente possa também conversar. Célula é um trabalho primitivo, e que Jesus já fazia isso através das casas, através das reuniões em pequenos grupos. E hoje a gente tem desenvolvido esse trabalho que tem levado bênçãos não só para a vida das pessoas nas suas casas, mas também na vida de todas as pessoas que participam das células. Daí você pode de repente perguntar: o que eu preciso fazer para participar de uma célula? Eu preciso conhecer alguém? Na verdade, você precisa apenas estar conosco. Você estando conosco, você vai conhecer outras pessoas, outros integrantes da célula, vai estar conversando com essas pessoas, conhecendo um pouquinho mais da palavra de Deus, e você vai perceber que é um ambiente alegre, um ambiente leve, um ambiente agradável, um ambiente muito acolhedor, um ambiente amoroso, onde você sempre é muito bem-vindo nas nossas células. Hoje as nossas células, elas trabalham na casa dos irmãos, são desenvolvidas na casa dos irmãos, mas também nós temos 3 células. Nós temos uma célula bem aqui pertinho da nossa igreja, que é aqui na Antônia Verdosa, entre Barão do Triunfo e Angostura. Temos outra célula também aqui na Marise Barros, próximo da Antônia Verdosa, e uma outra célula na Angostura, entre a Rua Nova e o Canal. E essas células, todas elas, são nas casas dos irmãos, onde você que é vizinho ou você que conhece alguém, pode sinalizar. Você sempre é muito bem-vindo, você é nosso convidado, e nessas células você pode ter certeza que a tua vida vai ser transformada, porque lá também a gente faz um momento muito bom de comunhão, um momento muito bom de adoração à palavra do Senhor, ouvindo louvores, entendendo, conversando. Todo mundo ensina, todo mundo aprende. É um ambiente muito legal e muito agradável. E eu quero aqui já deixar claro para você que você é o nosso convidado. Estendo esse convite a você. Se você puder participar conosco, venha na nossa igreja também. Aqui na nossa igreja, na Angostura, número 1234. É um número muito fácil de localizar. Você vai ver um jardim belíssimo aqui na frente, conforme o pastor acabou de falar. Então, se você vier, olha, eu vi essa mensagem, eu me interessei, eu quero saber mais de célula, eu quero participar das células, eu quero ter um momento onde eu possa ser amado por pessoas, eu quero ter um momento onde eu possa estar presente junto a pessoas que eu sei que vão me tratar bem, vão ter um carinho, todo um cuidado especial comigo. Esse é um ambiente de células. E as nossas células, você pode ter diversidade de horário. A gente tem células na terça-feira pela parte da noite, que é dia de semana. Da mesma forma, nós temos célula aos sábados, de 19 às 20 horas. Ou seja, se você trabalha, você estuda durante a semana, se você não puder participar nas nossas células dia de terça-feira, pode estar conosco dia de sábado, ou vice-versa.
Se no sábado você não tem tempo, pode estar conosco na terça-feira. Pode ter certeza, a irmã Tainara, que é nossa líder de célula, a irmã Jéssica, que é nossa líder de célula, e a irmã Jaqueline, todos nós estamos para te receber com todo o amor e todo o respeito que você merece. Então fica o convite, né, Edmilson? Fica o convite para que você possa estar conosco. É mais um momento que você pode estar na presença de Deus, e a célula é um momento muito especial, porque é um momento de comunhão, em que você vai conhecer outras pessoas e que você vai ser apresentado em um momento de, como eu vou repetir, de comunhão na presença de Deus. Então, fique à vontade, estamos à sua disposição. Entre no nosso site, www.adangostura.com.br. Lá você vai ter os endereços das células, você vai ter os contatos que você pode fazer para que você realmente tenha a oportunidade de participar conosco. Você é nosso convidado. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado, Edmilson. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Muito obrigado a todos nós. Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 19, vamos acompanhar o texto sagrado que diz o seguinte: Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Essa é a pergunta que fica para nós hoje. Esse texto é um texto muito emblemático quando se trata de milagre, de provisão e de solução de problema por parte de Deus. Esse texto ele nos mostra qual o resultado da nossa fé e da nossa confiança no Deus que nós servimos. O Deus que você serve, o Deus que pode tudo. O grande império babilônico havia caído. O seu esplendor, a sua glória, a sua potência secular, agora é substituído pelo Império Medo-Persa. E Dário Medo assume a antiga corte de Nabucodonosor. E ao fazer isso, ele sente uma certa dificuldade em governar aquele país. Ora, eles estavam chegando, era um momento de transição. E o que ele faz? Ele coloca 120 administradores à frente da Babilônia, e para gerenciar, para acompanhar, para controlar esses 120, ele coloca mais 3, e Daniel estava no meio desses 3. Talvez alguém possa pensar, mas como é que Dário ele coloca uma pessoa que estava com aproximadamente 90 anos para estar na frente? Não importa a idade, não importa a situação em que você viva, quando Deus ele decide te honrar, não há nenhuma barreira que possa impedir disso acontecer. Deus hoje mandou dizer para você que aquela honra que você está esperando, se você for fiel, Deus ele vai te colocar na posição que ele te prometeu. Não foi diferente com Daniel. Daniel é um dos 3 que vai ficar à frente dos 120, na época se chamava sátrapas, que estavam controlando todos os reinos do qual a Média e a Pérsia eram senhores. E o que me chama a atenção, que quando eu leio o texto sagrado aqui, diz que Daniel se destacava entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, e o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Olha só a honra. Mas por que isso aconteceu com Daniel? Por que ele se destacava? Porque não havia nele nada que denegrisse a sua imagem. Vejo que no versículo de número 4, ainda do capítulo 6, diz assim, olha, não puderam achar nele falta alguma. Aquelas pessoas, elas invejaram Daniel. Quantas pessoas te invejam? E as pessoas, quando invejam, não é porque querem o que você tem. Via de regra, as pessoas te invejam por aquilo que você é. Elas querem ser aquilo que você é. E nem sempre conseguem. Então, Daniel, as pessoas o invejaram e foram buscar algo que pudesse
colocar em xeque a sua lealdade. Mas olha o que diz o texto: não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Ele não era desonesto, ele não era negligente. E aí as pessoas que buscavam algo contra ele disseram: olha, jamais encontraremos algum motivo para usar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do seu Deus. Vejam, o que é que nós aprendemos com isso? É que quando algo é colocado em nossas mãos para que nós possamos realizar, nós precisamos fazer de forma honesta, precisamos fazer diligentemente, independente daquilo que foi proposto para que nós possamos fazer. Às vezes as pessoas, elas, no seu trabalho, acham que o seu cargo não é aquilo que eles merecem e fazem as coisas desleixadamente, de qualquer forma. Não. Nós precisamos fazer o nosso melhor, quer seja no nosso trabalho secular, quer seja na obra de Deus, onde quer que nós estejamos, nós precisamos fazer o nosso melhor. Alguém pode dizer: poxa, mas o trabalho que eu faço é tão insignificante, eu acho que ele é um trabalho que não me honra, mas foi a porta que Deus te abriu. E se foi a porta que Deus te abriu, você tem que honrar essa porta, para que Deus possa abrir portas melhores. Porque quando você honra aquilo que Deus faz para você, as portas que Deus abre para você, Ele vai te honrar em algo muito maior. Então Daniel, ele era cativo, vejam a condição dele. Ele era cativo, ele era escravo, mas nem isso o levou a negligenciar aquilo que estava sob sua responsabilidade, tanto que ele se destaca conforme diz o texto. E aí o que essas pessoas fazem? Elas vão à presença do rei e sugerem um edito, porque elas sabiam que Daniel era fiel ao seu Deus e que Daniel orava 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém. Então, como eles não conseguiram nada que pudesse denegrir a imagem de Daniel, na sua honestidade, né, naquilo que ele fazia em prol do reino, que era o melhor, conforme diz o texto. Ele não era negligente, ele tinha um espírito excelente. Então o que eles fizeram? Procuraram o rei. Eu acho, isso me chama a atenção, porque na época os reis da Mesopotâmia, eles achavam que eles eram deuses. Assim como Nabucodonosor achava que era Deus, Belsazar achava que era Deus, Dário não era diferente. E diz o texto que eles vão e procuram o rei. Para quê? Para sugerir um edito. E esse edito dizia o seguinte, que durante 30 dias ninguém poderia orar para outro Deus que não fosse o rei. Que legal, né? Levantaram a autoestima do rei. De uma tacada só, eles enchem o peito de Dário. E Dário vai na conversa. O que é que ele faz? A lei medo-persa diz o seguinte, que todo edito, todo decreto que estivesse assinalado com o selo real, ele não poderia ser revogado. Não havia nenhuma possibilidade de ser revogado dentro da lei dos medos e persas, um edito do rei que tivesse seu selo real. E Dário, acho que ficou tão empolgado, né, que esqueceu do seu amigo, porque Daniel, ele considerava Daniel como um amigo. Ele esquece que o seu amigo era uma pessoa fiel ao seu Deus. Às vezes, a tua fidelidade ao teu Deus vai te colocar em situações difíceis, vai te colocar em situações adversas, mas não abra mão daquilo que Deus colocou em suas mãos, não abra mão do relacionamento que você tem com Deus, não abra mão da intimidade que você tem com Deus, porque mesmo nos momentos de dificuldade, Ele vai estar do teu lado, Ele vai estar contigo. Então, vejam, o rei não pensa nisso porque o seu ego foi inflado. E essas pessoas, depois do edito assinado, eles vão atrás de Daniel. Porque quando Daniel soube disso, o que é que ele fez? Ele se escondeu? Não. Ele continuou fazendo o que ele fazia sempre, ele foi orar. Porque ele sabia que a oração pode muito em seus efeitos e que a oração ela muda os quadros que se propõem em nossa vida. A oração, ela muda o contexto da nossa história. Porque a oração, ela move o braço de Deus no nosso favor.
Quando nós oramos, nós nos relacionamos com Ele e nós confiamos mais nele, sabendo que Ele vai responder a nossa oração. E ao ver Daniel orando, aquelas pessoas voltam ao rei. E o que me chama a atenção, você pode acompanhar, se você tiver uma Bíblia no seu smartphone, não sei, você pode acompanhar comigo aqui, capítulo 6 de Daniel, né? Diz que as pessoas, esses governadores, eles foram ao rei e diz o seguinte, olha, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinastes. Ele continuou orando 3 vezes por dia. Quando o rei soube disso, ao contrário do que aconteceu com Nabucodonosor, esse rei aqui, o seu semblante, como diz a Bíblia, caiu. Ele sentiu uma pontada muito forte do coração. Ele ficou triste, ele ficou arrasado. Diz aqui que quando o rei ouviu isso, ele ficou contrariado, ele ficou sem chão. E decidiu salvar Daniel. Ele coloca no seu coração e disse, não, Daniel não vai morrer. Só tem um detalhe, ele não podia ir contra a lei. Até o pôr do sol, ele trabalhou, ele batalhou, ele fez o possível para livrar Daniel da cova dos leões. O que isso nos ensina? Que nem sempre as ações humanas elas vão conseguir resolver os nossos problemas. Às vezes nós confiamos no nosso trabalho, no nosso dinheiro, no nosso intelecto, nos nossos amigos, nos nossos cônjuges, mas eles podem falhar. Todas essas pessoas que nos cercam, elas podem falhar. Assim como falharam as tentativas de dar e salvar Daniel. Mas eu quero te dizer hoje que Deus, ele não falha. Deus é um Deus que está de olho em nós, ele trabalha em nosso favor e não falha. E o que acontece no contexto dessa história? Diz que o rei não teve opção. Então ele pega Daniel e leva para a cova dos leões, para que Daniel fosse jogado nessa cova aí. Mas que cova é essa? É importante a gente olhar a história e entender que cova era essa. Como é que era essa cova? Alguns historiadores eles dizem que essa cova era como se fosse uma caverna, né? Não se sabe se cavada por homens ou se uma caverna natural, que tinha uma abertura na sua parte superior e era vedada com uma pedra. E possivelmente havia uma entrada lateral por onde os leões eram colocados ou eram retirados, enfim, eram alimentados. Porque havia nos reis mesopotâmios, isso era a regra na época, eles tinham o costume de criar leões. E por que a cova dos leões e não a questão da fornalha, como aconteceu com Misael, Ananias e Azarias, que nós tratamos no programa passado? Porque os medos e persas, por serem discípulos de Zoroastro, eles consideravam o fogo sagrado. Então, para eles seria blasfêmia usar o fogo como meio de execução. Então, eles usavam a cova dos leões. Alguém supõe que essa cova ela teria 7 leões famintos lá dentro, outros dizem que eram 10. Não interessa, né? Nós não vamos entrar nesse mérito porque são especulações de estudiosos e não há um documento que comprove isso, historicamente falando. Mas o que importa é que não interessa se era o 10, se era 20, se era 30. Um leão só, faminto, ele pode despedaçar um homem tranquilamente. Então Daniel ele é colocado na cova, essa cova é tampada com uma pedra e o selo real novamente entra em ação. Ou seja, a pedra ela é selada com o selo real, o selo do anel do rei. Ou seja, ninguém poderia mexer naquela pedra. Diz o texto, versículo 17, taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Ou seja, não tinha saída para Daniel, ele já estava dentro da cova. O que me alegra disso é saber que em nenhum momento Daniel perdeu a fé. Em nenhum momento Daniel deixou de crer.
E diz a Bíblia que o rei foi para o seu palácio e não conseguiu dormir. Ele não teve sossego durante a noite, né? Ele não comeu, ele não aceitou nenhum divertimento, porque era de praxe apresentar alguma coisa aos reis antes de ir dormir, de algum divertimento, alguma coisa assim. Aí rejeitou tudo e não consegue dormir. Eu imagino a situação desse rei. Quantas vezes nós não passamos por situações em que nós nos consideramos sem condições de fazer alguma coisa? Quantas vezes você já se sentiu nada, se sentiu inerte diante de algumas situações que acontecem na sua vida? Eu lembro que alguns anos atrás eu tive meu carro roubado, assaltantes colocaram uma arma na minha cabeça, levaram meu carro e eu fiquei olhando atrás com uma terrível sensação de impotência. Eu acho que foi isso que aconteceu com esse rei aqui. Ele passa a noite em claro. Eu acho que foi a noite mais longa da vida dele. Pela manhã, logo cedo, diz o texto, ele se levanta e corre para a cova dos leões. Ele nem chegou próximo da cova, ele já começa a falar com Daniel e ele faz a pergunta, que foi o texto que eu li agora há pouco. Ele diz assim: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo da cova dos leões? E aí ele é surpreendido com uma resposta que talvez ele não esperasse. Porque ele não conhecia ao Deus de Daniel como Daniel conhecia. Ele talvez não soubesse do grau de relacionamento de Daniel com o seu Deus. E ele é surpreendido com uma resposta que diz assim: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois eu fui considerado inocente à vista de Deus. E também contra ti, ó rei, não cometi mal algum. Eu imagino a alegria desse rei. Por que o Senhor consegue imaginar essa alegria? Porque é essa alegria que nós sentimos quando somos surpreendidos pelas coisas de Deus. Muitas vezes você já achou que o teu projeto, o teu sonho estava perdido e você é surpreendido por Deus dando uma resposta positiva, trazendo a solução para você, trazendo regozijo para a tua alma, para a tua vida, para o teu coração. Quantas vezes? Né? E algo que me alegra e me traz uma lição muito grande desse texto, assim como nós falamos no programa passado, Deus ele livra Daniel não da cova, mas Deus livra Daniel na cova. Às vezes nós imaginamos e achamos que não, por crermos num Deus que pode tudo, por querermos num Deus que tem o controle sobre tudo, nós não vamos passar por adversidade, nós vamos sim. Só que no momento da adversidade, Deus está conosco, nos amparando, cuidando de nós, nos guardando e fazendo com que nós possamos ser vitoriosos. Imediatamente o rei pede para tirar Daniel e os seus acusadores são jogados na cova e antes que cheguem ao fundo, diz o texto sagrado que eles foram estraçalhados. Então o que Dário faz aqui? Né? O que Dário faz? Ele emite um decreto, né, dizendo que todos no reino deveriam orar e crer no Deus de Daniel. Hoje, eu quero trazer uma mensagem para você de confiança, de certeza, de fé daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Talvez hoje você esteja passando por um dilema. Quantas vezes nós temos propostas que vão nos tirar da nossa zona de conforto e nós ficamos pensando, será que eu faço, será que eu não faço, será que eu vou, será que eu não vou? Quem sabe alguém que está nos ouvindo hoje, está nos assistindo hoje, pode estar passando por um momento assim. Confie no Senhor, coloque os seus dilemas na mão de Deus, porque Ele é contigo. Apresente a Ele os seus sonhos, apresente a Ele os seus projetos, e entenda que mesmo nas dificuldades,
Deus não abre mão de você. Deus está contigo. Deus está te guardando. Mesmo que você esteja na cova, que os leões queiram te devorar, Deus não vai deixar, porque Ele tem um propósito para a tua vida. Ele tem algo especial para você. E hoje Ele está te falando isso, através desse texto, que nos fala de fé, que nos fala de confiança, e que nos fala de certeza de vitória. Quando nós somos fiéis, quando nós realmente colocamos a nossa confiança no Senhor, Ele faz o milagre que nós estamos tanto precisando. Eu quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, para mim é uma honra, Senhor, mais uma vez, estar entrando nos lares das pessoas, dos irmãos que nos assistem nesse momento. Eu quero te apresentar a cada um deles, que talvez esteja passando por uma luta, por uma dificuldade, ou por um momento de incerteza na sua vida. Vem de encontro às suas necessidades. Vem fazer o milagre que eles tanto necessitam. Assim como tu estiveste com Daniel naquela cova. E nos mostra que ele precisou passar pela cova. Assim eu te peço que tu esteja do lado de cada um dos nossos amigos, dos nossos irmãos, que estão nessa hora demandando algo de ti. Abençoa poderosamente a vida deles. Trata com eles. Livra-os, Senhor, assim como tu livraste Daniel, e mais uma vez te revela a eles, para que o teu nome seja glorificado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.